Primeiramente, boa tarde a todos aqui que participam conosco. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa live. Essa transmissão ela marca o início aí de um ciclo importante nesse nosso projeto, cujo objetivo é promover conhecimento, fomentar discussões relevantes para nossas instituições de saúde. Estamos inaugurando aqui a nossa iniciativa Pense Sobre. Essa iniciativa ela tem como propósito, como eu falei, disseminar esse conhecimento por meio das nossas redes sociais, e-mails, e também por um canal adicional que nós vamos divulgar ainda hoje nessa live. E culminando todo mês com uma live como essa que nós estamos fazendo hoje. A iniciativa Pense Sobre foi concebida pela DigiSystem e nossos parceiros, Elsevier, Finex, RAI, HCor Consultoria e Gestão, a Bet Health Tech e Philips, além dos parceiros que estão conosco presentes nessa live, Eval, Doc Virtual, EDOC e Machado Nunes. Durante essa semana, quem acompanhou as nossas redes sociais pôde ver as postagens, alguns artigos sobre esse tema que falaremos hoje, digitalização e eliminação do papel nas instituições de saúde. Hoje contamos com a presença de autoridades aqui neste assunto que vão nos ajudar a refletir sobre esse tema. Meu nome é Glauber, sou Head Comercial da DigiSystem e dou boas-vindas aos nossos parceiros presentes nessa live. Murilo, diretor comercial da Eval, a empresa aí focada em soluções de segurança e certificação digital. Dene, sócio da EDOC, empresa referência em soluções de GED, gestão eletrônica de documentos. O Marcos, que está tentando entrar conosco aqui, está com um probleminha técnico, mas que é o sócio da Doc Virtual, uma empresa referência no mercado, tanto da saúde, mas para outros mercados também, para digitalização de documentos. Dr. Lucas Bonafé, advogado da Machado Nunes, escritório de advogados que poupa apresentações aí, referência no mercado e principalmente aí também no mercado da saúde. Reforço aqui, o nosso chat está aberto para que todos possam enviar dúvidas, fiquem à vontade, nosso time de marketing está a postos aqui para as dúvidas que vocês quiserem enviar. Bom, sem mais delongas, iniciando o nosso bate-papo aqui sobre esse tema, acho que tão relevante para os hospitais e instituições de saúde. A gente sabe que o papel hoje ele é um problema, seja ele pelo espaço que ele ocupa, pela logística, e até a gente chega até as questões mais clínicas da possibilidade dos médicos consultarem os documentos, né, etc. E eu começo aqui até abordando o Lucas, nosso parceiro aqui como advogado, como detentor aí desse conhecimento mais jurídico, né? Falar um pouquinho para a gente das exigências hoje em relação ao prontuário, que eu acho que é onde a gente tem maior volume de papel, né? Hoje, se a gente olhar para os nossos SAMs, né, para os prontuários físicos que nós temos, qual a exigência hoje para a guarda desse prontuário e até as exigências em relação à disponibilização e até para as implicações que a ausência dessa disponibilização do prontuário pode gerar para as instituições. Boa tarde, doutor Lucas, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Glauber. Olá, pessoal, boa tarde. Agradecer primeiro o convite, poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente está numa instituição de saúde, né, e quando vai conversar sobre tempo de guarda de prontuário, é que a digitalização é o caminho. É o caminho que não é de hoje nem de ontem, mas que ainda a gente verifica ainda um longo caminho aí pela frente, né, quando a gente está falando de documentos em formato eletrônico. A gente tem a regulamentação e a lei do prontuário, né, que é de 2018, onde ela vem ali, especificamente no artigo 6º, deixa claro o tempo de guarda de 20 anos desde o seu último registro. Isso também é uma discussão, qual que é o último registro, né? Se ele tem uma evolução muito longa e ele vai aumentando os registros naquele paciente, mas eu não vou entrar em temas
cabeludos aqui de jurídicos, a ideia é simplesmente apresentar o tempo de guarda de 20 anos. E a gente tem o Conselho de Medicina, né, que eu também tenho certas ressalvas com relação à regulamentação realizada pelo Conselho de Medicina num tema que não é questão simplesmente ética, né? A gente tem umas divergências aí, qual é a competência do Conselho para regulamentar nível de assinatura, guarda e outras questões que daqui não vem ao caso. E a gente tem essa necessidade hoje de ter esse armazenamento então, por período de 20 anos, né, seja ele em formato eletrônico ou físico, e nós temos algumas implicações na questão dessa disponibilidade, né? Como sempre ressalto, os dados, as informações constantes ali são do paciente, né? Isso é bem importante a gente ter em mente que as informações, os dados pessoais são dos pacientes e as instituições de saúde realizam a guarda por conta de obrigações legais regulatórias, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Que no momento que o paciente solicitar essas informações do seu histórico clínico, ele deve ter essa disponibilidade em formato e ainda de maneira gratuita, né? Isso também é importante mencionar. Por isso que muitas vezes a digitalização ainda já melhora nisso também, né? Eu cansei de ver hospitais enviando, né, papéis e papéis para o paciente lá quando precisava ingressar com uma ação judicial ou qualquer ação que seja, né? E só para fechar o assunto com relação às implicações, nós temos algumas responsabilidades das instituições, nesse caso, no inadimplemento, né? Então, a gente pode ter tanta punibilidade da instituição, né, como modo geral, por não realizar a guarda desse documento que está previsto em lei, que deve ser realizado, né? Então, a gente pode ter uma denúncia tanto do Ministério Público, né? A gente pode ter uma denúncia, ou até uma fiscalização do Conselho de Medicina, e a gente pode também ter, obviamente, o paciente, né? O paciente solicitando essas informações e elas não estão acessíveis aos mesmos, aí eles podem entrar com, obviamente, reclamações tanto no âmbito do judiciário quanto no administrativo. Então, eram essas considerações que eu queria falar inicialmente. Obrigado. Muito bom, doutor. Muito obrigado aí pela sua participação. Acho que é sempre importante a gente fazer esse contexto jurídico, né, e dar, acho que esse embasamento, inclusive, o quão é importante a gente ter essa disponibilidade, né? E eu acho que o digital, ele vem exatamente trazer, além de outros benefícios, exatamente essa disponibilidade maior do prontuário, né? E eu falo até com bastante propriedade, né? Além da questão da disponibilidade, mas a questão também logística, né? Os projetos que eventualmente aí a Digi participou de implantação de sistemas, etc., né? Que a gente via muito nos pronto-socorro, ambulatórios, né? Que havia necessidade ali, a gente falava muito do tal do separar o prontuário, né? Então, no dia anterior às consultas ali, se ia com um carrinho de supermercado para fazer pegar todos os prontuários que para o dia seguinte o médico precisaria ali para fazer o atendimento do paciente, né? Então a gente vê quantas implicações, né, o prontuário físico ele acaba gerando para as instituições, né? E o Marcos da Doc Virtual acabou de conectar conosco, obrigado pela presença, o Marcos. Tudo bem? E aí, já aproveitando você aqui, Marcos, já te coloco, né? E imaginando aí, a gente já entendeu que a digitalização do prontuário é um caminho sem volta. Nós precisamos ter esse físico transformado em digital, né? E aí eu pergunto, pela experiência, pela expertise aí da Doc Virtual, né? Fala um pouquinho para a gente desse desafio, né, dos projetos de transformação do papel físico num papel digital, num documento digital. Como se dá esse projeto? Quais os desafios que as instituições de saúde hoje enfrentam na hora de montar esse projeto de digitalização? Fala um pouquinho para nós e obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, a gente participa de muitos projetos de digitalização em todos os níveis. Especificamente aí no setor da área da saúde, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode apontar como alguns desafios aí que a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar do custo inicial elevado, porque quando você olha para um projeto desse, né, você mede e fala, nossa, custa X, custa tanto e tal.
A grande questão é sempre mostrar para o gestor, para o diretor, para aquele que toma a decisão, que é um investimento. É aquela virada de chavinha, porque qual a diferença de custo e investimento, né? Não é só uma palavra. O custo é aquilo que você gasta e, de repente, não retorna. O investimento, não, ele te traz benefícios diretos, né? Então, o investimento traz uma série de benefícios, e, inclusive, benefícios mensuráveis quando a gente fala em custos operacionais. Você tem custos operacionais muito grandes com mão de obra operacional, com sistemas que são mecânicos, com sistemas que você tem que tirar xerox, que você tem que ter duplicidade, às vezes até triplicidade de xerox, e nos sistemas digitais você corta tudo isso e tal. Então, a gente consegue até mensurar isso de uma maneira mais clara para o gestor, né? Outro ponto importante que eu vejo é a própria resistência à mudança, né? Então, assim, os profissionais e todos nós, seres humanos, a gente é um pouco resistente àquilo que é o novo. A gente não sabe o que é direito, a gente não entende, então a gente tem uma certa resistência a continuar no antigo. Então, isso é um trabalho, na verdade, de convencimento da política interna lá do gestor, né, da instituição de saúde, né? Podemos apontar também, assim, a conversa entre os sistemas, porque, assim, você chega numa instituição de saúde, os sistemas são todos diferentes uns dos outros. Cada instituição de saúde tem um sistema de uma data diferente, de um jeito diferente, e a questão é sempre assim, como é que eles conversam? A gente quer fazer um hospital sem papel e tal, como é que eles vão conversar agora? Muitas vezes é um procedimento, uma engenharia complicada, mas dá para fazer, tudo dá para fazer. Ô Marcos, e eu acho que um ponto também, e a gente já vem conversando bastante desses projetos de digitalização, né? E eu acho que uma questão ali que vale ser ressaltada nesse projeto, né? Quando se decide fazer a digitalização de um grande volume de documentos, que é um SAMI de um hospital, por exemplo, né? Perfeito. Fala para a gente, eu acho que alguns desafios que eu sei que a gente enfrenta, por exemplo, né? Você encontra ali tamanhos diferentes de papel, né, de documentos, né, dentro dos prontuários dos pacientes, né? Eu acho que o tipo do papel, a gente tem prontuários antigos ali que estão para ser digitalizados, né? Quais as tecnologias, seja de equipamentos hoje que a Doc Virtual, por exemplo, dispõe, né, exatamente para facilitar ou para a gente conseguir passar por essa barreira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Então, agora falando bem no SAMI, né, que na verdade agora a gente está falando do papel para o meio digital, né, e não de uma maneira mais ampla, mas de uma maneira mais específica. Eu acho que o grande erro das instituições, muitas vezes, que a gente se depara e tal, é que, na verdade, porque é um processo visualmente simples, que ele deve ser simplesmente delegado para um grupo, para um pessoal e deixa tocar. E, na verdade, não é assim. A gente sempre convence, a gente sempre mostra que a digitalização não é xerox, vamos dizer assim, mas é tratamento de informação sensível da organização. E isso demanda vários cuidados. Então, quando você chega num SAMI, por exemplo, a primeira coisa que você faz é dimensionar o tamanho desse legado. Você tem legados maiores, menores. Então, a gente tem que entender o tamanho dele para poder a gente entender a quantidade de pessoas que vão trabalhar nesse grupo de trabalho, tá? E aí, o fundamental é tudo, mas, na verdade, assim, equipamento, é o que você falou, tecnologia. Você tem que ter equipamentos profissionais. A gente só trabalha com marcas... No mercado existe basicamente duas, tá? Que é Kodak e Fujitsu. A gente trabalha com Kodak por uma questão de opção, mas a Fujitsu também é excelente. E assim, o que você tem dentro de um legado? Folhas pequenas, folhas duras, folhas amassadas, folhas grandes. Você tem eletrocardiogramas que são folhas compridas, que tem 2 metros e vai por aí afora. Então, você tem que ter equipamentos variados para tratar variados tipos de papel e determinados tipos de conversão de documento. Isso a gente faz, isso a gente tem. Então, uma vez até conversando contigo, né, Glauber, você falou assim, mas perrengue você encontrou e tal. Numa instituição específica que a gente foi uma vez, eles começaram um processo de conversão, né? E eles tinham 3 ou 4 multifuncionais. E colocaram uns garotos para fazer aquela conversão. Bom,
Aí você gera uma série de problemas. A multifuncional, ela não é um equipamento profissional, então ela não tem um sistema de ultrassom. Ultrassom é aquilo que você não deixa passar duas folhas ao mesmo tempo no leitor de documentos, né? Isso não é importante, isso é vital, porque você digitaliza, por exemplo, um prontuário com 300 folhas e digitaliza só 290. Visualmente você não consegue controlar isso. Então você tem que ter máquinas de velocidade que fazem 90, 100, 120 folhas por minuto, e eles controlam isso de uma maneira adequada e tal, né? Então isso é fundamental. E quando a gente vai iniciar um sistema do SAM e tal, a gente vai delimitar quais são as pessoas da equipe que vão fazer determinados tipos de funções, como uma linha de montagem. Então, assim, quem vai fazer o preparo? O preparo é muito importante e demanda mais gente que a própria digitalização. Às vezes você tem 3 ou 4 preparadores para cada digitalizador, porque a máquina é muito veloz, né? Clipes, grampos, folhas que têm que ser desamassadas e coisa parecida. A gente faz isso, e aí você tem que ter logo em seguida, além da digitalização, como é que a gente vai fazer o controle disso, de qualidade, para saber como é que vai ser tudo. Então, assim, é vital que os versos estejam sendo digitalizados. É vital que todas as folhas estão sendo digitalizadas. E isso você tem que ter um olho de alguém vendo o tempo todo e tem que ter maneiras de checagem e rechecagem, tá? Muito bom, muito bom. Acho que ficou claro para a gente entender até um pouquinho desse processo, né? Bom, a gente falou um pouco da digitalização desse processo, o quão é importante ali ter essas precauções, né? E a gente precisa armazenar esse documento, né? Armazenar esse volume de imagens, né? E aí, o Dene está aqui, uma referência aí com o EDOC, trabalha conosco já há bastante tempo. Dene, fala para a gente um pouquinho em relação a essa questão do armazenamento. Nós temos um volume gigantesco de documentos que precisam ser armazenados, né? Como garantir a segurança disso? Aonde isso está sendo armazenado hoje? Comenta um pouquinho para a gente quais são as melhores práticas hoje que nós temos feito em relação ao armazenamento dos documentos que são digitalizados. Boa tarde, Dene. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Murilo, Marcos, Lucas. Um prazer estar falando com você novamente, Lucas. Tá todo mundo aqui junto nessa iniciativa primorosa da DIG. Bom, o Glauber, felizmente a gente tem essa alegria, né, de trabalhar com vocês já há muitos anos e com o Marcos também, já no processo de digitalização. Então, assim, tudo que ele acabou de falar, em algum momento vai parar no EDOC. E o EDOC lida com essas questões de armazenamento de forma absolutamente integrada e transparente para o cliente. Eu estou falando aqui especificamente do EDOC, porque, obviamente, eu sou do EDOC, mas isso vale para qualquer sistema de gestão eletrônica de documentos aplicado à saúde e outras áreas. O armazenamento, uma vez que o documento está digitalizado, a gente está falando de, a maioria das vezes, acima de centenas de gigas, e, em muitos casos, é bem comum em teras e teras de documentos. Isso precisa ser armazenado dentro de um fluxo que inclui a entrada do documento, uma vez que sai do scanner digitalizado, inclui o armazenamento em si, inclui o backup e inclui a disponibilização desses documentos para quem for ver com toda a segurança e tudo mais. Todas essas etapas, é claro que a coisa é muito mais complexa do que isso, eu estou tocando aqui só na ponta do iceberg. É claro que essas questões todas precisam ser tratadas de modo compartimentado quanto à segurança em cada um desses aspectos. Na hora da entrada do documento, por exemplo, a gente precisa garantir a segurança e a integridade dessas informações quanto ao acesso externo, não ter ninguém que possa acessar esse documento entre o scanner e a entrada do armazenamento. No momento das conversões, indexações, que a gente vai falar sobre isso depois,
garantir que nada saia do sistema de gestão de documentos para que não tenha um acesso não autorizado e tudo mais. Depois, o armazenamento, que a gente chama de data at rest, que ele vai ficar lá disponível para todo mundo, só que com as medidas de segurança para que ninguém, de novo, faça o acesso indevido a esses documentos. E depois, na hora da visualização, esses documentos possam ser consumidos por quem tem direito de consumi-los, e ainda um passo final, a questão do backup. Uma vez que esses documentos estão lá armazenados, foram indexados e tudo mais, eles precisam ser backupeados para que no evento de alguma coisa de força maior, ou uma queda de internet, ou enfim, coisas do tipo que a gente não consegue prever no dia a dia, eles possam ser recuperados e acessados novamente sem que haja uma interrupção, uma quebra de acesso desses documentos no dia a dia. Todos esses parâmetros precisam ser verificados pelas soluções de GED que vão atender a saúde e outras áreas que têm as mesmas premissas da saúde. Muito bom. Bom, esses documentos estando aí, né? Então, fizemos toda a digitalização e armazenamento, né? Murilo, a gente, né, também é outro parceiro aí de longa data, aí a gente fala muito sobre isso, né? Então, a Ival aí é uma referência aí no mercado em relação à segurança e principalmente, né, a certificação digital, né? Essa tecnologia, se é que eu posso chamar assim, né, o certificado, né? Sempre eu acho que isso sempre gera dúvidas, né, em relação, eu acho que a gente vai falar bastante disso hoje, mas fala um pouco para a gente em relação ao certificado desse documento, no caso de um documento que sai do físico e vai para o digital, né, o quanto o certificado ali, ele contribui até para a segurança desse documento, né, e como se dá esse processo ali de certificação. Boa tarde, Murilo, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Glauber, Marcos, Dene, Lucas, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder dividir esse espaço aqui com vocês, com todos aqui. Eu já estou vendo que tem várias perguntas interessantíssimas aqui. Acho que seria legal a gente dar uma atenção, porque tem bastante assunto. Acho que 1 hora não vai ser suficiente, tá? Porque o assunto ele é quente, mas vamos lá. Achei legal porque a gente começou, né, o nosso bate-papo aqui contando um pouco, né, dessa jornada, né, a transformação digital é o caminho sem volta, o Lucas já falou, é o caminho para você poder trazer eficiência operacional e indiscutível. O Marcos detalhou claramente aí toda a etapa de processos, é o que a gente costuma falar, o processo ele vem antes da definição da própria ferramenta e da tecnologia. E ele tocou num ponto muito importante, pessoas, né? Parece, é um clichê, a gente sabe disso, mas tem que estar alinhado gente, ferramenta e processo. E uma vez todos esses dados armazenados, aí entra, né, a parte da segurança técnica. A palavra segurança é muito abrangente, a gente precisa ter segurança de processo, a gente precisa ter segurança jurídica, a gente precisa ter segurança desse dado que é digital. E quando o pessoal, às vezes, na área da saúde, fala de segurança, parece que o único caminho que existe é certificado digital. Certificado digital é a segurança. Não é necessariamente assim, tá? Então, respondendo a tua pergunta, o certificado digital é uma identidade digital emitida por uma terceira parte confiável. No caso do Brasil, nós temos uma infraestrutura, né, definida em lei para isso, que é a ICP Brasil, que cria todo um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais para a emissão dessas identidades, sejam de pessoas físicas, pessoas jurídicas, sistemas e por aí vai. O certificado digital, ele tem um nível, ele agrega um nível de segurança bastante elevado dentro de um processo, porque é um terceiro dizendo quem é você. Então, você já tem aí a autenticidade. Você aplica técnicas de criptografia que garantem, de fato, a integridade daquela informação, e isso é fundamental. Quando a gente fala de segurança,
proteção de dados, existe uma tríade, que do inglês é o CIA, mas vamos traduzir aqui, que tem um trocadilho legal para português, que é o CID. E o CID não é o CID do CID dos nossos CIDs. A gente tem a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, essa é a tríade que norteia a segurança. Então, por isso que eu quero fazer essa separação. O certificado digital é uma das etapas, e às vezes a gente fica, né, discutindo, né, eu ponho carimbo, não ponho carimbo, o que precisa? Calma, dá um passo para trás, olha teu processo, olha tuas ferramentas, entende o que é o certificado primeiro. Então, ele é uma identidade, ok? Você aplica essa identidade dentro desse conteúdo e, obviamente, o que você está garantindo? Autoria, integridade e não repúdio daquela informação que você está gerando dentro do teu sistema. Então, esse é o objetivo dessa tecnologia. Não é a única forma de se fazer isso, mas é uma forma padronizada que terceiros podem verificar a forma como você está aplicando sobre aquele conteúdo que você acabou de armazenar. Então, pegando carona no tudo que o Denis colocou aqui para a gente, né? Depois desse volume de dados, por que eu estou dando foco que o certificado ele é importante, mas não é a única preocupação? De que adianta você armazenar teras de prontuário, colocar no backup e não se preocupar se esse backup ele é imutável. Hoje, a dor de cabeça de um administrador de segurança e de rede, seja de um hospital, de qualquer empresa, é um ransomware. E se você tem um ataque ransomware na tua empresa, você digitalizou, e você entendeu pela legislação que você pode eliminar o papel. Depois o Lucas vai dizer aqui para a gente, já estou te colocando na fogueira, tá, Lucas? Posso jogar o papel fora depois de digitalizar, assinar com o certificado de CP Brasil e ficar só com o digital? Fica com esse problema, esse abacaxi na tua mão aí. Joguei, claro, eu investi, vou jogar o papel fora, vou diminuir meu SAM, eu vou trabalhar só digital, legal. Aí eu tive um ransomware, fui sequestrado, né? Eu tenho um problema. Então, o que eu quero trazer aqui para fomentar, e obviamente a gente aqui não vai falar de produto ou de solução, eu quero abrir o espaço para fazer jus à iniciativa que a gente está construindo juntos. Pense sobre o teu processo digital. Se é irreversível, você tem que encarar. Depois que você está dentro, qual que é a tua principal dor? Feito uma análise desse teu processo, que a tua dor é aquela que você vai, de fato, ter uma redução de custo, uma melhora operacional, eu vou adotar qual tecnologia? Eu vou digitalizar, vou armazenar e vou aplicar assinatura digital usando um certificado digital para garantir a integridade. É só isso? Tem mais coisas que a gente precisa se preocupar. Então, quero só, nessas palavras introdutórias aqui, deixar aqui alguns tópicos aqui para a gente continuar conversando. Muito bom, muito bom. E aí pega um gancho já no que você já perguntou para o Lucas. Já seria, inclusive, uma das questões que foram colocadas aqui, já nas dúvidas aqui, né? Depois que digitaliza, é possível descartar, né? Então, Lucas, volto agora com você para falar só as questões um pouco mais jurídicas, né? É uma regulamentação até certo ponto aí recente, né? Embora já tenha alguns anos aí que foi aprovada, mas qual é exatamente hoje o que fala essa regulamentação? Digitalizei, eu posso descartar? E eu acho que só pegando um gancho, que a gente até não falou, mas só para... Acho que não precisamos entrar no detalhe, né? Mas reforçando, e se você quiser comentar, existem alguns pontos, algumas exigências para essa digitalização, tá? Que tanto aqui do lado do Marcos, do lado do Dani, a gente sempre comenta sobre isso, né? Então, Lucas, por favor. Bom, vamos lá. Bom, gente, como a gente falou que estamos comentando aqui ao longo da conversa que a digitalização é um caminho sem volta, não teria sentido nenhum a gente ir para o sentido que a gente tem que digitalizar, né, deixar documentos em forma eletrônica e de alguma forma tem que manter esse documento físico, né? É um contrassenso a gente pensar nesse sentido. Então, assim, a regulamentação e a legislação, de novo, da lei do prontuário, ela pode ser tida para a gente que está no meio já há muito tempo, que ela é de 2018, mas se você pensar nas instituições que guardam papéis por 20 anos, ela é nova, né? E causa muitas vezes certa insegurança, mas assim, a lei é taxativa, tá? Não tem margem de interpretação.
eu sigo os requisitos, né, que ela me coloca, onde eu garanta, né, a integridade, quase o CID, como o Murilo comentou, né? Se eu garanto a integridade, se eu consigo garantir a autenticidade do documento, né, e a confidencialidade das informações que estão ali contidas, e ela passa por um processo de digitalização onde é utilizado o certificado, né? A regulamentação cita o padrão ICP, mas ela abre uma brechinha ali para outro legalmente aceito, né? E aí vem uma discussão com relação a MP, também não vou entrar muito no jurídico aqui, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: seguindo os requisitos e passando pela comissão de prontuário, que é outro ponto importante, que as instituições muitas vezes pecam nisso, né? A lei também deixa muito claro, cristalina a necessidade de que a instituição de saúde tem que ter uma comissão de revisão de prontuário. Muitas vezes parece uma burocracia, né? Me parece uma coisa que não é muito bem realizada na prática, aceita tudo, assina tudo, mas as pessoas que fazem parte dessa comissão, gente, são responsáveis perante o conselho. Então, elas são profissionalmente responsáveis se os documentos não estão sendo, né, como já foi comentado aqui pelo Marcos, se os requisitos técnicos não estão sendo observados. Alguém tem que chancelar esse processo, né? É feito de tecnologia, processos e pessoas, certo? Então, se eu quebrar uma desses elos, eu não tenho um processo de digitalização e a possibilidade de eliminação do papel. Então, assim, para resumir, devemos eliminar. Eu já fui trabalhar em algumas instituições de saúde onde tinham prédios locados, salas de papel locada, já tinham começado o processo de digitalização, mas eles eram, não, apegado, vai que acontece alguma coisa. Então, assim, tirem isso, né? Realizem bem feito com profissionais que saibam realizar o processo e dê o passo, de fato, de otimizar os processos internos com a eliminação do papel aí no dia a dia de vocês. Ô, Lucas, e uma questão que foi colocada aqui também não precisamos nos estender muito, que eu acho que a ideia aqui é a gente, como o Murilo falou, né, a gente pensar sobre esses assuntos. A gente não vai conseguir esgotar aqui todas as dúvidas, mas a ideia é que a gente faça com que as instituições comecem a pensar nisso e que a gente possa ser aqui consultado novamente para levar melhor essas soluções para as instituições. Mas foi questionado aqui em relação ao rito do descarte. Existe alguma exigência em relação a essa questão do rito pro descarte do papel? Olha, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi sendo queimado, triturado, jogado fora de virar bloco de nota, e não é brincadeira, tá? O pessoal já deve ter passado por isso, de visto na recepção, você vira do lado contrário, você fala, meu Deus, você quer um prontuário, né? Então, assim, existe boas práticas, tá? Existe, sim, um processo que tem que ser realizado. Então, né, passa pelo processo de digitalização, tem uma equipe externa, tem a revisão do prontuário, tem empresas especializadas em realizar descarte de documentos, tá, gente? Isso é sério. A gente está lidando com informações mais sensíveis de uma pessoa, a gente está na mão. Então, empresas idôneas têm que estar no meio disso, porque essa informação sai dentro de uma instituição de saúde para um terceiro, né? A gente está sujeito a qualquer avaria que possa ser realizada. Então, sim, tá? Tem um processo que deve ser observado pelas instituições. Não é taxativo, a gente tem margens para se colocar, até porque temos diferentes portes, diferentes volumes de informações e diferentes realidades. Mas, sim, tá? Tem um caminho feliz, vamos assim dizer, que deve ser observado, sim. E a gente fica aqui à disposição depois para adentrar e avançar com isso. Muito bom. Lucas, eu queria só complementar, Glauber, com licença. Sim. Eu e o Deni estamos fazendo agora uma instituição de saúde grande, fazendo essa digitalização. E eles contrataram uma empresa que tem um certificado próprio para isso, para incinerar os documentos. Então, eles retiram a documentação depois de digitalizado, e eles incineram, eles tiram foto, eles filmam todo o processo, e tudo isso é mandado para o respectivo gestor. Então, como o Lucas falou, a gente considera isso não só uma boa prática, como uma prática extremamente recomendável, para não virar bloco de notas, né?
Muito bom. E aí eu queria entrar numa outra questão, né? Bom, então digitalizamos, está armazenado, né? Mas como a gente falou no começo, né? Acho que um dos grandes pontos, né? Além, lógico, da questão de espaço físico, né? A gente falou da questão da disponibilidade, né? Nós darmos disponibilidade, seja para o médico, seja na hora de disponibilizar isso para o paciente, enfim, deixar mais disponível esses documentos, né? E aí, Dani, esse é um projeto que a gente já trabalhou muito em cima disso, né? A indexação desse documento, né? Quando isso sobe para a cloud, né? No caso aqui do EDOC, a maior parte dos projetos a gente faz todo em cloud, né? Hoje, quais as opções que a gente tem para indexação desse documento, né? Pensando ali de forma automatizada inicialmente, né? Sim, Glauber, é muito bom. A questão da indexação, ela parte do seguinte binômio: precisão e confiabilidade. As duas coisas caminham juntas, mas uma é estatística, a precisão, e a outra é certeza, é determinística, que é a confiabilidade. Uma vez que os documentos são digitalizados, a gente precisa garantir que eles vão parar no prontuário correto, do paciente correto ou do processo correto. A gente está falando aqui de saúde, mas isso é importante para todas as formas de indexação possíveis que existem em cada processo de negócio que a gente tem na economia, na indústria, no comércio, enfim. A indexação hoje, ela parte da extração de dados do documento digitalizado. Essa extração pode ser manual, através do jeito que o Marcos não gosta, e ele está certo de não gostar, do rapazinho ou da mocinha fazendo a digitalização na multifuncional e entrando com esse documento, dando entrada nele através de digitação manual. Essa é uma entrada de indexação. Quando a gente fala em escala, esse método ele simplesmente não é viável. A gente está falando de milhares de documentos, dezenas de milhares de documentos por dia, milhares de atendimentos todos os dias nas instituições de saúde, em PS, em pronto-socorro, em pronto atendimento, que precisa estar no consultório do médico no momento em que o paciente entra para o ambulatório. Todos esses documentos precisam estar disponíveis de imediato. Então, como que vai viabilizar uma indexação precisa, confiável e rápida nesse sentido? Nessa esteira, é necessário que o sistema extraia informações, metadados ou números de indexação, por exemplo, número de atendimento, número de prontuário, e faça a associação correta disso. O sistema de GED tem que ter uma forma, ele precisa, é obrigação dele, fazer a extração desses dados para a correta indexação desses documentos. Então, existe um processo que a gente chama comumente de admissão, aonde essas informações são obtidas, extraídas do documento e então inseridas num banco de dados para que tanto o documento quanto os dados de indexação desse documento estejam imediatamente disponíveis para todo o corpo clínico, assistencial ou administrativo a partir de então. E aí volta toda aquela parte do armazenamento que a gente já falou aqui. Eu queria complementar, né, Dani, até para ficar mais claro aqui, tem algumas pessoas até perguntaram que eu vou linkar isso aqui com até uma outra pergunta que foi feita, né? Porque essa indexação ela é importante não só para que a pessoa possa entrar
né, eventualmente no próprio GED, e faça uma consulta, uma pesquisa dos documentos que estão relacionados ali para aquele prontuário, por exemplo, né, mas também para que a gente consiga fazer uma integração com os RPs internos da instituição. Né? Então, para que de forma que o médico, por exemplo, lá no prontuário, ele possa eventualmente consultar os documentos que foram digitalizados para aquele prontuário. Né? Então, eu colocaria, até para ser bem objetivo aqui, duas questões. Né? Uma é a digitalização utilizando, como você falou, né? Observando etiquetas que tenham código de barras ou um QR Code, né? Que extraia daquele código de barras ou daquele QR Code informações estruturadas que possam ser chaves de pesquisa posteriormente. Né? E uma segunda opção, né, que aí, se o Marcos quiser complementar, seria pelo nome do documento. Né? Então, que na hora da digitalização, e aí a gente pensa na digitalização dos grandes volumes do SAMI. Né? Então, estou lá digitalizando milhões de folhas, né, milhares de prontuários, e que precisam ser identificados minimamente pelo número do prontuário. Né? Então, na hora da digitalização, né, exista uma identificação, né, de uma capa de lote ali da digitalização e que o próprio equipamento faça a nomenclatura padronizada destes documentos, de forma com que o GED, posteriormente, faça a indexação desses arquivos. Acho que é isso, né, Marcos? Se você quiser complementar aí também em relação. O Dani pontuou bem a questão da indexação no que tange ao sistema, e aí eu vou complementar falando sobre a indexação no que tange a equipamento. Né? Então, assim, sempre que a gente inicia um projeto, a gente tem que estar muito afinado com quem vai receber depois essa informação, no caso o GED. A gente vai tentar extrair da maneira mais simples e mais fácil possível, e se não for possível, da maneira que tiver. Então, assim, a gente encontra em SAMIs prontuários dos mais diversos tipos. Então, os mais modernos têm QR Code, os não tão modernos têm código de barras, e os nenhum tipo de modernos tem só o nome do prontuário, às vezes não tem nenhum registro dele, às vezes estão até manuscritos. Então, a gente se depara com vários tipos de prontuários. As máquinas, os equipamentos, eles são, vamos dizer assim, eles são inteligentes o suficiente para você ensinar a eles como fazer essa captura. Então, digamos que você tem aí, isso é uma questão que sempre me perguntam, né? Assim, você vai digitalizar um prontuário, parar e dar um nome? Às vezes, sim, mas não é o ideal. O ideal é que a gente coloque na máquina, que tem sistemas de elevador, tem 200, 300 folhas, você coloque ali 20, 30, 40 prontuários separados e a máquina lê um código de barras e dá um nome. Lê um QR Code e dá outro nome. E ela mesmo vai separando os PDFs e ela mesmo vai criando o que for. A gente pode criar, inclusive, gabaritos para alterar isso, se for o caso. Então, no caso de um legado, por exemplo, além do número do prontuário, ele precisa de um código na frente. A gente altera. Então, a máquina extrai aquele número e dá um código e dá mais alguma coisa nele. A gente pode intercalar folhas em branco entre os prontuários, de modo que a máquina vê uma folha em branco e ela pensa o seguinte: opa, aqui encerrou o prontuário, eu tenho que dar um nome, o próximo que vier é outro prontuário. Então, isso vai ao encontro do que ele falou, como é que você trabalha com milhares de prontuários, de uma maneira automatizada. No início do projeto, você parametriza tudo isso, você vê como é que eles estão, e aí você vai vendo como é que essa informação precisa ser extraída e os prontuários precisam ser renomeados, de modo que o GED que está lá na frente receba da maneira adequada. Muito bom. Bom, acho que finalizamos aqui uma primeira etapa falando muito da digitalização, né, e a disponibilização desse documento, seja ele integrado ao prontuário, seja ele com uma consulta através do GED, né? Agradeço aí as perguntas aí do Ricardo Messias, da Simone Freitas. Espero que a gente tenha conseguido responder aqui, talvez nem todas as perguntas. Ricardo, eu acho que a questão do carimbo de tempo, podemos depois tirar um dia só para falar sobre isso. É um tema que eu acho que
precisa de um tempo maior para a gente falar sobre esse assunto. Acho que a gente vai esticar bastante aqui, a gente vai acabar não focando nos outros temas que a gente gostaria de abordar, mas a gente pode voltar para falar só sobre esse tema. O pessoal está falando que travou minha imagem. Todos conseguem me ver? Vocês estão me visualizando? Você está travado para mim faz tempo, viu, Glauber? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Voltou? Voltou. Ah, que bom. Joia, pessoal. Bom, só para a gente agora adiantar um pouquinho aqui, falando um pouquinho agora do prontuário que já é digital, né? O prontuário que a ideia é que as instituições que já possuem um sistema, um RIS, né? Um Hospital Information System, e que já tem a possibilidade de ter um prontuário digital. E aí, Murilo, que tem, né, a gente tem bastante experiência nisso, e falando um pouquinho do prontuário já digital, que ele já entra digital no sistema, né? O que a gente precisa aí para ter esse documento 100% digital, sem ter a necessidade? A gente sabe que tem instituições ainda assim que fazem impressão do prontuário, da prescrição, após a fazer a digitação no sistema. É verdade, Glauber. E isso aí parece na contramão da redução de custo, que é a proposta de você ter prontuário eletrônico já, né, totalmente digital e poder ter as garantias de autoria, integridade necessária para manter essa informação digital. A gente acompanha esse mercado já há mais de 15 anos. Então, nós estamos completando 20 anos de empresa e há 15 a gente tem olhado com bastante carinho e atenção a questão do volume de dados que é gerado dentro de um hospital com relação à parte clínica. E a gente sabe que depois da implantação de um sistema, onde você vai adotá-lo para poder conduzir todo o teu processo de condução clínica, sem o uso de uma tecnologia que garanta a segurança dessa informação digital, você vai aumentar o teu volume de papel de 6 a 8 vezes. E é simples de ver isso, porque antes você tinha lá, você escreve atrás da folha, frente e verso. Então, quando você põe um sistema, você tem um outsourcing de impressão indo lá nas alturas. O que garante que, de fato, você vai ter aí o que é conhecido também como a síntese, né, do investimento em tecnologia? O que é isso? A base da transformação digital, ela envolve eficiência operacional, produtividade, redução de custos, mas eu não posso abrir mão da segurança disso. Então, aí você tem a adoção da assinatura eletrônica sobre esses registros de todos os profissionais envolvidos com aquela informação que é produzida no sistema. É a única forma que você tem de garantir que, uma vez gerado o dado, ele está disponível dentro do sistema e ele tem as prerrogativas necessárias, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista técnico, que aquela informação é confiável e pode ser, então, trabalhada em todos os processos. A realidade que a gente vê é que, bom, né, hoje a gente já tem aí centenas de instituições já trabalhando. O último dado que eu recebi aqui, dentro de uma infraestrutura nossa, a gente já produz quase 13 milhões de assinaturas por mês, dentro de uma infraestrutura só com esses dados digitais. Mas a grande verdade é que o volume, se comparado com o tamanho, né, a quantidade de hospitais que tem, é que está muito longe. E por quê? A gente se pergunta, o que acontece? Mesmo depois da adoção da assinatura eletrônica, seja lá qual for o modelo adotado, ainda se imprime. Volto no início da minha fala, é o processo. Então, você é uma instituição privada, tem que combinar o jogo com os russos. Você tem que falar com a operadora. Se o teu processo não estiver alinhado com eles, ela vai te pedir papel e na hora o financeiro, ele vai falar, imprime, porque eu tenho que faturar. Então, ou seja, a gente fala que a gente ajuda a diminuir tempo de pagamento, a diminuir glosa, eu ajudo com redução de problemas relacionados ao fluxo de caixa? Com certeza, porque uma conta médica que ficaria aberta porque o profissional não assinou, porque evoluiu,
foi feita alguma administração, mas ele por algum motivo não assinou. Até encontrar o profissional, o diretor técnico não quis assinar o nome dele. O que acontece com a conta? Fica aberta. Qual o tempo médio para você ter esse problema? 40, 50, 60 dias. Eu tenho casos aqui que a gente reduz isso para 8 dias, 3 dias, até menos. Porque uma vez a informação gerada, o autor daquele dado está completamente isento de ter qualquer tipo de ação em relação àquele conteúdo. Ele já está assinado, o fluxo pode seguir. Mas você precisa combinar com quem vai receber aquele conteúdo. Esse é só um exemplo, tá? Outros, dentro do próprio hospital. Como que a informação ela é disponível se ela é assinada digitalmente? Você tem aprazamento, dispensação, você faz todo um processo digital e uma checagem beira-leito em papel. O que vai acontecer? Vai imprimir. Você tem todo o processo de admissão, você pode até fazer digital, né? Já pegando gancho aqui no que a gente já tem conversado bastante. Pô, posso eliminar aquelas guias? Claro que pode. Mas o beneficiário tem certificado? Não tem. Mas eu preciso obrigá-la? Certificado digital é a única tecnologia que garante a autenticidade? Obviamente que não. Né? Se quer que o mundo não tinha autenticidade antes dessa tecnologia, que foi pensada lá na década de 70, não é viável. Então, existem outras formas e nós já temos implantado isso é totalmente possível. Você pode adotar com um tablet, você integra as informações, coleta uma série de dados e evidências e tira um pouco dessa paranoia de que a única coisa é o certificado que garante, né, a integridade. Você tem vários elementos que garantem ali a segurança dentro do processo, como o próprio atendimento. A pessoa foi atendida. E isso é relevante para um processo se você está diante de um litígio ou de alguma questão que vá trazer a necessidade aí de algum questionamento. Então, em resumo, Glauber, dá para fazer, a gente tem feito. Quem conhece, né, o trabalho que nós fazemos e várias outras empresas também fazem da mesma forma, sabe que os ganhos eles são totalmente factíveis. A gente ajuda até a calcular ROI em 8 meses, em 6 meses, em um ano, funciona. Mas o requisito-chave, qual que é o fator-chave de sucesso? Alinha-se o teu processo, as pessoas que vão lidar com aquele documento que antes tinha papel, agora tem digital, se elas estão com um meio digital disponível para elas. E se tiver disponível, se elas vão poder interagir. Então, pensa no teu processo de auditoria, pensa no teu processo de comissão de prontuário, pensa no teu processo com operadora, pensa no teu processo com relação ao reembolso, você está falando de governo, então tem vários processos dentro da instituição, e aqui tem o Marcos, o Dênio, o Lucas, todos aqui não vão negar que dá para digitalizar tudo, mas tem que combinar o jogo com todo mundo, e aí você dá a ferramenta e o processo, e aí tecnologia, ela não fica sendo, o certificado é o mais importante. Não, ali, na verdade, eu estou entregando um valor e um resultado que, de fato, dá muita satisfação para nós aqui da Eval ver o que a gente tem construído aí nesses últimos anos. Muito bom, Murilo. E até aproveitando, pegando o gancho, eu sei que até para a gente não estender demais aqui o nosso horário, a gente acabou. O tema é muito bom. Acho que talvez a gente vai ter que fazer uma segunda rodada aqui desse mesmo tema para a gente conseguir falar, inclusive, de outras questões aqui que foram colocadas aqui, de perguntas. E eu acho que até para pegar um gancho, se o Lucas quiser complementar, mas eu gostei muito da tua colocação, até para soluções, né? Hoje a gente, como você mesmo falou, nós temos, que a gente não tem papel só de prontuário, nós temos termos de consentimento que são assinados lá na recepção, e como você mesmo falou, tem condições de ser assinado hoje por um tablet para a gente evitar, né? E, como você falou, é um contexto, né? Então, assim, a gente consegue chancelar isso no tablet? Sim, mas é o contexto do atendimento que vai dar essa validade jurídica. É isso, né, Lucas? Quer complementar alguma coisa nesse ponto? Na verdade, só para arrematar mesmo e não estender muito aqui, na verdade, exatamente isso que o Murilo comentou, tá? Dando só um passinho para trás falando do prontuário, a gente só tem que... a regulamentação me diz o seguinte, eu tenho que preencher as avaliações de ordem cronológica, onde eu tenho que inserir, né? Eu tenho que ter a data, a hora, o profissional que atendeu, o paciente, né? Eu tenho que individualizar aquelas ações, né? Então, como ele falou, olha, o profissional de saúde que realizou aquele atendimento, ele deve ser individualizado. Então, a assinatura tem que ser dele,
né? Porque antigamente vocês vão, né, alguns devem lembrar aqui que tinha a possibilidade de algumas instituições assinavam por vários, né? Tinha um da instituição só, assinava por um bolo de... Isso é um risco gigantesco, porque como é que eu vou estar testando a evolução se eu tenho uma intercorrência no meio daquele atendimento, eu tenho um outro profissional atestando, né, a evolução daquele paciente. Então, tendo esses requisitos, né, tem que ser observados quando a gente está falando de prontuário eletrônico. E, sim, o ICP é como a gente brinca, é como se fosse uma assinatura que fosse do cartório, registrada em cartório, né? Ela parte do pressuposto que aquilo é válido e que aquilo é perante terceiros, tem validade jurídica. Quando a gente está falando de outro tipo de assinatura que a regulamentação nos diz, né, que ela chama de qualificada, né, e avançada, né? Essa é a assinatura avançada, é aquela que a gente tem e a gente assina quando a gente recebe um contrato eletrônico, que todo mundo já assinou aqui, né? Clique aqui, tem um e-mail, tem um CPF linkado, e o que que ela traz? Ela traz a possibilidade de identificar uma pessoa para opor, no caso, né, oposição, se eu não estiver discutindo, ou se aquele que é o signatário, ou o paciente, no caso, não se opor àquele modelo. Então, o que que isso quer dizer? Isso pode ser assinado por tablet, né? Eu tenho um conjunto probatório que me atesta que o Lucas estava naquela instituição de saúde realizando um atendimento naquele momento, Então, assim, tudo isso, né, faz os elementos jurídicos necessários, né, o ato jurídico perfeito, como a gente chama, para que aquele documento possa ser... Acho que deu uma travada no Lucas ali. Eu perdi o áudio dele também. Mas eu acho que ficou claro ali o do Lucas, a gente já vem conversando, acho que deu uma cortadinha no seu áudio aí, Lucas, mas eu acho que ficou claro aqui para todo mundo. Eu acho que essa é a questão, é o contexto do atendimento, acho que são todos os pontos ali que vão criar essa validação probatória ali. Tá? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Gostaria de, antes até da gente só encerrar, a gente vai fazer um sorteio, tem um último recadinho aqui. Eu queria me despedir do Murilo aqui e passar a palavra para ele. Ele tem um compromisso que ele já tinha me falado. Então, só para, Murilo, se você quiser fazer a sua consideração final e aí, antes da gente fazer o nosso sorteio aqui, o comunicado final. Fique à vontade. Eu que agradeço mais uma vez, super relevante, descontraído, leve e muito prático, tudo aquilo que foi apresentado aqui, e todas as pessoas aqui que quiserem aprofundar um pouco mais de cada um dos temas que a gente colocou, a gente segue à disposição. E só para deixar mais uma pimentinha para o próximo, né? Imagina todo esse volume de dados digitalizado e toda a evolução que a gente tem acompanhado no mercado com a IA generativa. Aonde a gente vai chegar? Eu acho que esse pode ser esse é um norte que a gente entende que é importante a gente também trabalhar. Uma vez o dado coletado, ele só vai ser útil se eu puder extrair conhecimento e colocar em prática para o meu dia a dia. Porque papel digitalizado ele está guardado. Eu estou pensando nas questões legais. E qual é o próximo passo? Então, acho que já deixo aqui também, fica aqui a minha sugestão para a gente conversar, fico à disposição. Vou ter o maior prazer de poder falar com vocês também sobre esse assunto que muito me interessa, a IA generativa aplicada aos dados aqui na saúde, tá bom? Obrigado a todos. Muito bom, muito obrigado, Murilo. Bom, vamos aqui só para encerrar, né? E a gente tem um sorteio aqui que a Letícia já vai entrar conosco aqui para fazer um sorteio, como a gente colocou aí nas nossas redes sociais, né? Nós vamos fazer um sorteio aqui de um Kindle para aqueles que participaram aqui conosco da nossa live. E como eu falei no início, Letícia, se quiser já ir compartilhando aí para fazer o sorteio aqui com todos, a gente já compartilhar sua tela aí, fique à vontade. E enquanto ela já se prepara ali para fazer o sorteio, né? Eu queria fazer aqui a divulgação exatamente como eu falei no início, desse canal que nós estamos criando, né? A partir dessa iniciativa Pense Sobre, nós também estamos, a partir de agora, está disponível para quem quiser acessar o pensesobre.com.br, né? Sem o www, hein? pensesobre.com.br. Nesse site vocês vão encontrar todo o conteúdo, inclusive daqui a pouco, hoje vai estar disponível o vídeo, inclusive, dessa live que nós fizemos.
tem artigos, já tem um artigo aqui, inclusive, que o Lucas escreveu falando sobre a questão da eliminação do papel. Nós temos também alguns artigos da Eval falando da questão de certificado, temos artigos falando da digitalização, enfim, a ideia é que esse portal seja exatamente o que a gente colocou no início, que é a gente disseminar esse conhecimento e fazer com que as instituições de saúde pensem sobre esses temas tão relevantes. Também no portal vocês podem entrar em contato conosco, no canto direito inferior ali, você pode falar com o nosso atendente aqui, pedir informação sobre determinados conteúdos que estão aqui, ele vai fazer esse meio de campo aqui para colocar vocês em contato com um especialista e para que a gente apoie as instituições na elaboração desses projetos, na criação aí, de uma saúde mais eficiente, com menor custo, e principalmente, né, para que a gente dê o melhor ao nosso principal stakeholder aí todo esse processo, que é o paciente. Nós precisamos melhorar a situação para o paciente, dar mais informação para ele. E eu acho que a digitalização faz parte disso. Muito bom. Pessoal, eu sei que às vezes algumas dúvidas ali ainda ficaram sem resposta. Nós vamos pegar essas dúvidas aqui, vamos fazer questão ali de entrar em contato. Acho que passou muito rápido, não deu tempo da gente falar sobre tudo que a gente gostaria de falar. Vamos ter aí para o mês que vem, acompanhem a DigiSystem, Eval, os nossos parceiros, né, EDOC, mas no da DigiSystem sempre a gente vai estar conectando aí esses nossos parceiros, né? Sigam aí no nosso portal também, o pensesobre.com.br, porque todo mês nós teremos um tema relevante sendo tratado e ao final do mês uma live que vai culminar aqui sempre nessa discussão para levar às instituições de saúde esse conhecimento e as soluções que vão apoiar vocês no dia a dia. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado aos parceiros. Já mandando ali que 67 não tem, dá para 62. Muito obrigado aos parceiros e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.